Voltei e a gravação caiu, mas eu estou recomeçando a gravação. Falando em defeitos técnicos, né? Os defeitos técnicos começaram por aqui. Acho que a resposta foi bem rápida aí. Enfim, estou de volta com vocês para a gente falar sobre a questão dos conservadores presentes na página Serviço Social Brasil. Então, como eu estava falando no vídeo anterior, a página Serviço Social é minha, eu sou o fundador da página, eu mesmo quem fundou a página, quem criou a página, muitos anos atrás, ela começou com 2 pessoas, hoje ela tem 100 mil pessoas. Eu não faço questão que o número seja grande, eu preciso que participem desta página assistentes sociais que honram o código de ética, que honram o projeto ético-político, que realmente sabem o que é o serviço social. Nós temos aí uma grande maioria das pessoas presentes nessa página que demonstram na sua argumentação, todo tipo de argumentação que começa, que são rasos, superficiais, que não têm conhecimento de serviço social, que são fracos de conteúdo, fracos de conhecimento, nível baixíssimo, vergonhoso para a profissão, mas o pior de tudo, extremamente conservadores, que exalam preconceito nas suas falas. É por isso que eu tenho colocado essas postagens polêmicas constantemente na página, principalmente porque a grande maioria dos assistentes sociais que são superficiais, rasos e que criticam, comentam e argumentam de uma forma vergonhosa são religiosos. Então é por isso que eu tenho colocado constantemente textos sobre religião na página. A página é minha, todas as publicações da página também sou eu quem faz, ninguém mais publica na página. Então se alguém tem que ser reclamado, criticado, debochado, esse alguém sou eu. Agora, eu faço cada postagem nessa página, eu faço com uma reflexão antecipada, na intenção exatamente de provocar o debate, de provocar a polêmica, na intenção exatamente de desenterrar assuntos velados que as pessoas preferem não discutir, preferem não debater, porque mexe diretamente em princípios éticos fundamentais do serviço social, que está todo mundo caladinho para não aparecer. Aqui não vai passar. Nós vamos mexer sim nesses assuntos, nós vamos tocar nesses assuntos para que haja uma reconstrução. A minha intenção não é dizer que um religioso não pode fazer o serviço, não pode ser assistente social, não pode fazer serviço social, não é essa. É que o religioso precisa entender que esta profissão superou os conceitos religiosos. A religião já teve aí 500, 1000 anos de oportunidade de mudar a sociedade, não mudou. Então, agora nós trabalhamos com princípios científicos, com instrumentos testados e comprovados que com eficácia funcionam para enfrentamento das expressões da questão social. E esses instrumentos não podem ser maculados com pensamentos diversos ao conteúdo teórico da literatura do serviço social, que vai na contramão, que diz respeito, por exemplo, ao empoderamento do sujeito, que diz respeito, por exemplo, à inclusão social de todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação. Então, quando eu digo sou eu quem posto, eu assumo toda a responsabilidade de todas as postagens feitas nesta página. Todas elas são minhas. Eu não tenho problema de admitir isso, porque eu sei o motivo do porquê eu fiz aquela postagem. Eu recebi mais de 70 solicitações no meu inbox para criar uma página com o nome Serviço Social Conservador. Eu fiquei bastante chocado, eu arquivei essas mensagens, estão todas arquivadas, para no futuro, eu sei quem foram as pessoas que me solicitaram, eu sei quem são as pessoas que comentam na página a respeito de forma preconceituosa, de forma arbitrária, de forma religiosa. É triste e lamentável, mas está assim, lotado deles. Você pode ter a sua religião, eu defendo esse direito, eu luto por esse direito. Agora, sua religião não pode ser moralista, impositivista, conservadora, proselitista dentro da profissão do serviço social. Você pode fazer o seu proselitismo lá, depois do exercício profissional. Aqui nessa página não. Você pode manter, se você acha correto, o seu preconceito velado lá. E não me venha dizer que não tem preconceito, porque tem. Eu conheço, eu sou mestre em teologia, eu sei do assunto que eu estou falando. Existem 2.539 versões de Bíblia no mundo. E todas elas partiram de um original
e nenhuma delas concordam entre si na sua totalidade. Todas elas têm textos e contextos discordantes entre si. Não me diga que elas dizem a mesma coisa, porque não dizem. Primeira coisa é isso. Segundo, todas as igrejas do Brasil, todas, em um determinado momento ou em um determinado dia, pregam abertamente o preconceito. Pregam o preconceito de forma escancarada contra as pessoas. E é um preconceito contra religiões afrodescendentes, contra qualquer outro tipo de religião, contra a orientação sexual das pessoas. É um preconceito dogmático, doutrinário. É como se a pessoa que é religiosa tivesse a obrigação de empurrar a goela abaixo a doutrina nas outras pessoas que não são religiosas. Este é o grande problema. É como se todos os aspectos da vida de uma pessoa que é religiosa tivesse que estar submisso, totalmente subserviente ao princípio religioso em que ele acredita. Aí eu vou comentar alguns comentários, eu vou fundamentar alguns comentários toscos que fizeram aqui na página. Primeiro, alguém disse que moral e ética é a mesma coisa, ou que andam de mãos dadas. Gente, moral é o contrário de ética. É o oposto de ética. A moral não é a mesma coisa que ética. Pense nisso, reflita a respeito disso. Moral são atributos pessoais, modo de viver pessoal, poderia dizer, virtudes pessoais, culturas pessoais de um modo de viver. Se for para você, perfeito, ótimo. Sua moral é boa para você. Minha moral é boa para mim. Quando eu pego esse conceito que eu acredito ser a verdade absoluta do mundo e aplico sobre a outra pessoa, deixa de ser moral e passa a ser moralismo. É o mesmo comportamento do capitalista acumulador que explora o outro, só que aqui é uma exploração intelectual, forçosa, coercitiva, abusando da necessidade espiritual do outro, metafísica do outro, para impor uma ideia a qualquer custo. É a exploração da inteligência, é a imposição da inteligência. Eu tenho a solução para você. Eu tenho a chave do céu, só eu tenho, mas ninguém tem. Só a minha igreja tem. Só eu posso mudar a sua vida. Isso é moralismo. Isso não tem nada de ética. A ética é universal. Ela serve para todas as pessoas. Vou citar um exemplo. O moralismo religioso diz que a orientação da homossexualidade é pecado. A ética diz que não é pecado. Então veja bem que está totalmente na contramão. Porque o moralismo de uma pessoa, a moral de uma pessoa que se orienta como homossexual, ou seja, dentro da homossexualidade, diz que o comportamento homossexual não é pecado. Para ele está certo. Agora, se ele tentar impor isso a alguém, aí sim, ele está também transformando sua moral em moralismo. Ainda que a ética defina que a orientação sexual não tem nada de errado, não tenha nada de amoral, não tenha nada de pecaminoso, de condenatório, de maldição, como dizem, a ética estabelece o patamar de equilíbrio entre os seres dentro de uma sociedade para estabelecer o respeito por um e por outro. Voltando à questão, então, como eu estava dizendo antes, não me venha com a conversa de que o religioso não é preconceituoso, porque eu sou religioso e me esforço muito para não ser preconceituoso, porque o preconceito está na doutrina. Toda doutrina fortalece o preconceito. O dogma da religião fortalece o preconceito. Praticamente todas elas, com pouquíssimas exceções. Porque o dogma da religião estabelece o princípio de que só a minha religião é perfeita, a sua não é. Então aí já nasceu o preconceito. Toda religião estabelece, o dogma traz o preconceito nele, porque toda religião estabelece que só a minha leva para o céu, a sua leva para o inferno. Então quando estabelece que uma é perfeita e a outra é imperfeita, que uma é certa e a outra é errada, acabou a igualdade. Um é santo e o outro é pecador. Um é salvo e o outro é condenado. Então não converse, não queira estabelecer princípio de igualdade utilizando a argumentação excludente, a argumentação condenatória, amaldiçoante, vamos assim dizer. Todos os dias, ou em algum dia do ano, eles se reúnem para ficar
berrando, vamos usar essa linguagem, condenando a homossexualidade, a maldição. É a maldição que recaiu sobre o filho de Noé, que foi para a África e todos os negros ficaram amaldiçoados. É a maldição de Romanos, da carta de Romanos 2:21 a seguir, e por aí vai. Então, é uma infinidade de conversa. Agora, vamos estabelecer um conceito. A religião é boa para você? Que ótimo, viva nela. Ela te dá paz de espírito, ela te conseguiu tirar teu medo, tua insegurança, serviu para você como uma fuga psicológica? Ótimo, te acalmou, te deu esperanças, que bom. Agora não queira utilizar essa religião para condenar as outras pessoas, para discriminar as outras pessoas, para impor o conservadorismo na vida das outras pessoas. O Brasil é um estado laico, é um país laico. Em tese, na prática não é. Na prática, o Brasil é extremamente religioso. O Brasil é um país em que todas as religiões estão ainda bastante minadas pela religião. Todas as profissões estão bastante minadas pelas religiões. E o serviço social está sofrendo muito em função disso. Recentemente, um dos CRES, eu não vou dizer o qual, mas está aí na página, se você rolar a página para baixo, você vai ver, escreveu um artigo sobre isso. E é uma barbaridade o que a gente lê de assistentes sociais falando sobre conservadorismo, se fundamentando sua opinião no conservadorismo. Eu postei algumas frases ontem, 2 ou 3 dias atrás para cá, eu tenho postado algumas frases intencionalmente para fomentar o debate a respeito do assunto. Porque aqui eu já disse para vocês, na página eu começo do senso comum, começo do princípio religioso, começo do princípio ateu e a partir dele eu afunilo o debate para poder fomentar o debate. Porque quando eu faço uma postagem certinha, ninguém comenta, ninguém se interessa, ninguém quer saber. Só participam quando a postagem é polêmica. Então eu crio um princípio desvelando uma verdade absoluta para torná-la relativa, aplico na página, o resultado é absoluto, é imediato. Um dos comentários, a comentarista disse que o serviço social tem que ser imparcial, tem que ser neutro. E, igual a ela, existe uma infinidade de assistentes sociais pensando igual. E eu estou dizendo isso porque eu ministro cursos pelo Brasil afora, várias cidades do Brasil, e uma das aulas que eu ministro é sobre imparcialidade, sobre neutralidade. Então fica aqui um recado para os conservadores. O serviço social não é imparcial, o serviço social é parcial. O serviço social não é neutro, o serviço social é não neutro. Ele sempre tem um posicionamento, o posicionamento em favor das minorias. Quem são as minorias? As minorias são as religiões que são menores, afrodescendentes. As minorias são as pessoas que são que se orientam em uma outra perspectiva que foge o tradicional. As minorias são... No Brasil não posso dizer que negros são minorias, né? Não posso dizer que, na verdade, os negros são maiorias. Eu me sinto e me coloco ao lado nessa briga, mas no combate aí ao preconceito, nessa luta no combate ao preconceito, nós precisamos entender que o posicionamento do serviço social é necessário. Então, quando a pessoa diz eu sou imparcial, ela está dizendo eu estou a favor do Estado, a favor dos políticos, da corrupção, estou a favor da polícia que tortura, estou a favor de todo mundo, porque eu sou imparcial, eu sou neutro, eu não me meto nessa confusão. Quando a gente diz nós não somos a favor do preconceito, nós somos a favor da inclusão da pessoa que se orienta dentro da homossexualidade, somos a favor do direito da defesa aos cultos afrodescendentes para quem quiser fazer, somos a favor da defesa dos excluídos na sociedade. Fiz um comentário nesse sentido em um post. O serviço social deve fomentar o debate e contestar. Exatamente. Então, há muitas perguntas. Merlin, outra questão que surgiu aqui muito na página, para que isso na página? Mas isso sempre surgiu aqui na página, não é novidade. Quando eu critiquei a margarina, falando do serviço social, no novo campo ocupacional da segurança alimentar, só faltaram me engolir vivo. Então não é de hoje que isso acontece aqui, a rasura, a superficialidade, principalmente depois que surgiu a EAD. Com todo respeito,
aos alunos que se esforçam, como é o meu caso, para serem bons alunos, mesmo tendo de origem EAD. Mas o grande culpado, infelizmente, foi a EAD, que formou um exército de incompetentes profissionais de baixo nível, que mal sabe formar uma frase sobre serviço social, mas mal sabe escrever 3 linhas sobre serviço social, e sai por aí dizendo que é assistente social, fazendo vergonha para a profissão, né? Dizendo que agora que passou em serviço social, agora vai, se o que não puder ajudar as pessoas com a profissão, vai ajudar na vida espiritual, né? Por quê, né? A profissão tá... enfim. Então nós precisamos entender esses conceitos, né? É uma vergonha. O que está no Brasil aí não é brinquedo. Uma multidão. Então, por favor, colega, você que é AD, igual a mim, esse chapéu que não serve para você, não use. Você se esforçou, não comprou o teu TCC, você se esforçou, não fez um Frankenstein tirando uma perna da Yazbek, um braço da Yamamoto, a cabeça de João Paulo Neto para formar o seu TCC. Parabéns, você lutou, conseguiu, lutou pelo estágio, enfrentou o preconceito dos profissionais que se formaram em faculdades presenciais, se formou com qualidade, né? Ótimo, muito bem, parabéns para você. A crítica não é sobre o aluno competente da EAD, a crítica é sobre o incompetente. Infelizmente, tem muitos incompetentes também no ensino presencial. De alguns deles, até uma que é acostumada a vir criticar aqui, que diz que está estudando numa faculdade que parece que é a USP aí em São Paulo. Direitista, conservadora, extremamente clericalista, né? E até dentro da perspectiva de Pondé e Carvalho, aí, até que ela se fundamenta bem. Mas na perspectiva do serviço social, 0 vezes 0 vezes 0. Então nós precisamos entender que, como é exatamente questões sociais, antagonismo, luta de classe, enfim, contradições, e tem gente dizendo que o serviço social é neutro, né? Não é, Vicente? Nós estamos num fio da meada, nós temos que escolher um lado, nós estamos entre a cruz e a espada, né? Já usando uma linguagem religiosa, porque está no nosso, em tudo que nós somos, enfim, né? Nós somos brasileiros, nascemos aí do catequismo, os livros do MEC são catequizados, os índios foram catequizados, a lei brasileira é catequizada, os fundamentos da lei brasileira são catequizados, enfim, há toda uma história catequética por trás de tudo aí na nossa linguagem. A maior parte das palavras que nós utilizamos, muitas das palavras que nós utilizamos, tem esse fundamento. Mas, voltando para essa perspectiva, nós precisamos entender o seguinte: quando foi que esse espaço do serviço social começou a se tornar um púlpito, né? Quando foi que ele começou a se tornar uma congregação, né? Quando foi que ele começou a se tornar um espaço de preconceito? Quando ele começou a perder o seu foco, o seu objetivo. Então eu sou religioso, conheço muitos assistentes sociais que são religiosos, mas que lutam pela manutenção e pela preservação do projeto ético-político, que lutam pela construção de um projeto profissional, que lutam, mas se você rolar, Merlin Maria Ribeiro Vidal, se você rolar a página para baixo, você vai ver nos comentários ali as maiores barbaridades, né? Sobre neutralidade, imparcialidade, enfim, um monte de baboseira, né? De assistentes sociais, né? Então, eu fiquei torcendo para que alguns deles fossem alunos, mas aí, na curiosidade, eu visitei a página de alguns, tudo formado, com chapeuzinho na cabeça, canudinho debaixo do braço, e possivelmente ocupando um posto de serviço social aí, principalmente se tiver um QI, né? Tiver algum tipo de acordo com algum politiquinho, algum político doméstico que apoiou a igreja, já tem emprego garantido e vai lá para ocupar a vaga de emprego de um assistente social competente, que sabe a diferença entre religião e serviço social, código de ética, projeto ético-político, fundamentos teóricos metodológicos, os 3 núcleos do serviço social, que já leu José Paulo Neto, sabe quem são os livros de Yamamoto, conhece a diferença entre pragmatismo, conservadorismo, tradicionalismo, funcionalismo, pensamento complexo, enfim, uma série de assuntos que são pertinentes ao neoliberalismo, são pertinentes ao entendimento da superação das protoformas do serviço social, do amadurecimento dessa profissão, que sabe realmente o que é assistente social. Então,
Esse CRES, inclusive, que fez essa pesquisa sobre o conservadorismo no serviço social, ficou preocupado, porque percebeu que era grande o número de religiosos que queriam fazer serviço social. E descobriu que a maioria deles tinha como objetivo principal ajudar as pessoas, manterem as pessoas como clientes, manterem as pessoas como dependentes de uma política proselitista que tinha como objetivo principal converter as pessoas, ajudar as pessoas no sentido de mostrar para as pessoas: olha como a minha igreja é boa, venha para a minha igreja, se converta à minha fé. Então o objetivo principal de uma grande, imensa maioria de pessoas que estão estudando o curso de serviço social hoje no Brasil, está aí na pesquisa, eu postei o artigo aí na página. Quem quiser procurar é só pegar o título lá e postar e vai descobrir que o que eu estou falando bate com essa realidade. São pessoas que vieram. Agora, você veio, tudo bem, gosta do serviço social, né? Vamos usar aqui o termo, ajudar a pessoa, né? Que seria empoderar, emancipar pessoas, né? Ajudar, conduzir, orientar as pessoas na superação do seu estado de alienação. Ótimo, agora estude o serviço social. Tem como você fazer tudo isso dentro do serviço social. É claro que não é ajudar pessoas, porque você não vai ajudar ninguém. Você vai levar a pessoa a um caminho de superação, de amadurecimento na sua existência, de superação da sua alienação, de viabilização de direitos, de luta por políticas públicas que incluam, porque quem tem a obrigação de garantir os direitos é o Estado, não é o sujeito. E aí, em vez de você ficar penando para dividir sua cesta básica com um usuário, você pode, através do Estado, ajudar, né? Usando o termo ajudar. É claro que eu estou fazendo de caso pensado. Inserir socialmente, incluir socialmente uma infinidade de pessoas, em vez de vir para o serviço social pensando em utilizar a igreja como uma extensão da profissão para converter pessoas, para fazer proselitismo, para orar pelas pessoas. Perfeito, Marcelo. Sempre respeitar os menos favorecidos, né? Não sei bem se eu concordo com a questão aí de menos favorecidos, né? Eu acho que é até um pouco preconceituoso esse termo, mas eu respeito sua colocação. Só gostaria que você revisse essa questão. As pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, né? Menos favorecidos é um pouco preconceituoso, né? Preciso desse material, onde consigo, professor? Está aí abaixo, está aí nos comentários abaixo, Frei Moisés dos Santos, está aí abaixo. É um artigo que foi produzido num debate de um dos CREs aí do Brasil, eu me esqueci agora, não sei se é do Espírito Santo, enfim, que se preocupou com esse número, essa enchente de religiosos, né, querendo fazer serviço social para praticar o assistencialismo. Ele não discute não, Fabiana, só ameaça discutir, mas eu não tenho problema que não discutam a página, entendeu? Eu não tenho problema que critiquem a minha postagem, mas que façam de uma forma que vale a pena você ler e falar: nossa, ela realmente tem razão, legal. Como algumas pessoas fazem, né? Olha, eu sou religioso e tal, mas eu sei separar a minha profissão. Eu acho isso muito difícil, porque é difícil para mim. É difícil para mim, eu sou religioso, é extremamente difícil para mim separar. Mas eu já aprendi a separar, é necessário essa separação, né? Então, tem alguns, muito poucos comentários que vale a pena você ler, você aprende lendo eles, para isso que a página nasceu. Mas tem uns que, sinceramente, carregado de um ódio, de um... Deus não... porque se a gente está falando dessas questões conservadoras, infelizmente, ou felizmente, né, porque falar de Deus é tão bom, não tem como você não falar em Deus. Mas Deus aceitou a crítica de Moisés. Moisés criticou a Deus por um erro que Deus estava cometendo. Agora eu já cometi o pecado, porque Deus não erra. Mas Deus reconheceu que estava errado e disse: não, Moisés, você tem razão, eu ia matar todo mundo, mas eu não vou matar não. Você disse que tanto que já passamos com esse povo, já caminhamos até aqui, então vamos seguir em frente, né? Então Moisés conseguiu mudar o pensamento de Deus, e Deus admitiu que tinha cometido um erro, né? Esse povo não tem erro. Não pode criticar Deus, não pode criticar a Bíblia, não pode nada, mas eles podem botar uma caixa de som no meio da praça e ficar gritando, condenando todo mundo, mandando todo mundo para o inferno, dizendo que está todo mundo condenado. Olha, a doutrina bíblica, grave bem isso. Se você quiser postar lá na sua página, poste. A doutrina bíblica só tem obrigação a ela quem fez compromisso de obedecê-la. Quem não fez compromisso não tem obrigação nenhuma com ela. A doutrina é para a pessoa que, na frente de algumas testemunhas, levantou a mão aceitando aquela regra de fé,
e prometendo obedecê-la. Infelizmente, 99% de quem faz a promessa não obedece, porque amar o próximo é um deles. E aí quem condena o tempo todo, exala preconceito, que nem sapo cutucado nas costas saindo leite, isso aí de cristão não tem nada. E 99% são assim, com raras exceções. Eu tenho um comentário de pessoas religiosas aqui na página que merecem aplausos. Eu vou aplaudir o comentário. São comentários inteligentes. Diz, olha, eu vou para a igreja, eu gosto da igreja, eu acho a religião importante. Eu também acho. Acho que um país sem religião é um país que está fadado ao fracasso. A religião é uma fuga psicológica, ajuda muita gente, serve para muitas pessoas encontrarem a paz, resolverem seus demônios interiores, conseguirem manter a família. Infelizmente, os homens têm usado a igreja para manter o patriarcalismo, o poder. Muitos homens vão para a igreja não é porque querem conhecer Deus ou servir a Deus, simplesmente querem manter o seu quadro de subserviência, principalmente sobre a mulher. Eu já falei aqui sobre o combate à violência doméstica, que 40%, isso é uma pesquisa da Mackenzie, Universidade Evangélica, Confessional de São Paulo, 40% dos casos de violência doméstica contra a mulher no Brasil acontece nos lares religiosos e principalmente nos lares evangélicos, porque o sujeito ele se converte porque ele quer manter a pureza, né? O patriarcalismo, quer conservar o conservadorismo dentro do domínio do poder, na guerra de poder. Então ele interpreta a Bíblia a seu modo e entende que a mulher tem que se submeter a ele, nem que ele bata nela, espanque, humilhe, agrida, ela tem que se submeter. Então dentro desse princípio, é claro que de santo ninguém tem nada, mas dentro desse princípio de estabelecer essa relação, é importante compreender que muita gente fazem da igreja uma fuga psicológica, inclusive para manter alguns comportamentos errados, alguns comportamentos que o projeto ético-político não concorda, não defende. Então, gente, olha, você quer fundamentar sua opinião num dos posts que eu faço? Faça com inteligência, pense, reflita. Se você tem dúvida quanto ao que você vai dizer, pergunte. Muita gente aqui tem doutor, nessa página tem mestre, nessa página tem pós-doutor que frequenta essa página, que às vezes vem falar comigo no privado, mas professor, o que é isso? Né? Tanta gente importante, que conhece fundamentadamente o serviço social, que não está só na rasura, não foi o cara que comprou o canudo, que comprou o TCC, que emendou o TCC com a perna, e como já falei aqui, a cabeça de Yamamoto, a perna de Yazbek, o braço enfim, e aí fez um Frankenstein. Não. Realmente, Laura tem razão, Henrique. O conservadorismo não tem relação com mulheres. Na verdade, o conservadorismo tem relação com o homem. Quem mais defende o conservadorismo no Brasil são os homens, não são as mulheres. Pelo contrário, as mulheres estão regaçando o sutiã, estão levantando a bandeira da liberdade o tempo todo, porque já cansaram da exploração masculina. Hoje, quem está defendendo muito o conservadorismo, na grande maioria, são os homens. Já foi assim no passado. Inclusive as mães, né, mantinham o conservadorismo muito aceso na defesa do machismo imposto dentro do casamento. Mas as mulheres não querem mais isso, né? Então elas já romperam com isso faz muito tempo. Essa é uma conversa do passado. Hoje quem está lutando a prova Bolsonaro está tão elevado aí nas pesquisas, né? E a imensa maioria dos eleitores de Bolsonaro são homens. Não importa quanta asneira ele fale, quanta besteira ele fale, eles ainda estão nesse sentido. Aí a Jéssica está perguntando, um assistente social conservador pode viabilizar direitos? Pode, né? Em tese pode. Alguns direitos pode viabilizar. Mas, por exemplo, o direito de uma mulher, caso o aborto seja descriminalizado, o direito de uma mulher abortar, ele vai ter dificuldade para viabilizar. O direito de um casal homoafetivo adotar uma criança, ele vai ter dificuldade para viabilizar. E por aí vai, muitos outros direitos, né? Então, acaba minando muito o fazer profissional. Nós estamos nesse embate da inclusão social de todas as pessoas sem nenhum tipo de preconceito. Então, entendendo, compreendendo a fundamentação do serviço social na superação de instrumentos e práticas que excluem, na argumentação ainda que indireta,
ainda que de forma sutil e velada, nós estamos construindo uma reforma, uma reconstrução, um remodelamento de uma nova ordem societária, com distribuição de renda, com a inclusão de todas as pessoas, com a viabilização de direitos, de todos os direitos possíveis, a pessoa escolher a ser o que ela quiser, inclusive se ela quiser ser religiosa. Agora, não no exercício profissional, né? É só a gente pensar, por exemplo, um religioso que é policial. Será que na hora que ele está lá na troca de tiro com meliantes, criminosos, será que dá tempo dele perguntar atiro ou não atiro? Porque o princípio religioso não permite que o sujeito, em tese, né, tire a vida. Porque quem sabe, quem conhece religião de verdade, quem conhece teologia de verdade... Muito bem, Ana Andrade, seja simplesmente profissional. Nossas convicções pessoais acerca de qualquer tema jamais devem interferir no nosso fazer profissional. Muito bem. Então nós precisamos repensar o nosso comportamento. Então, é claro que quem conhece a religião de forma mais profunda, que não está, assim como no serviço social, uma grande maioria superficial, na religião muito mais. Há uma imensidão de gente nas mais variadas religiões que não conhece a sua religião com profundidade, só conhece o que alguém grita lá da tribuna e mais nada, né? Os livros religiosos estão amarelos, a Bíblia amarela no Salmo 91 ou 23, e mais nada, não conhece mais nada a respeito disso, só o que os outros dizem. E depois que surgiram os televangelistas que vendem óleo sagrado, lenço sagrado, etc., com certeza, James, eu concordo que post que criminaliza a mulher é complicado. Gostaria de pedir ao professor para fazer uma explicação sobre o que é a antropologia. Depois eu faço um vídeo sobre isso, Ricardo. Então, voltando para a questão do pensamento, depois que surgiram os televangelistas, eles foram obrigados a criar uma bandeira. E junto com eles vieram os políticos de bancada religiosas, que criaram também uma bandeira. Então, a bandeira dos televangelistas, dos pregadores da televisão, e a bandeira que precisam manter a fama para poder ganhar dinheiro dos trouxas, e a bandeira dos políticos que precisam do voto dos trouxas, criaram a mesma bandeira, a bandeira do ódio contra as diferenças. Pregaram uma doutrina interna da igreja e trouxeram a doutrina para fora da igreja para aplicar em todas as pessoas. Agora todo mundo tem que ser crente na marra, se não for o caso. Está parecendo o islamismo. Então se você for professor, você não pode se orientar como homossexual, porque aí você vai desviar o meu filho, vai contaminar o meu filho. Se você for de alguma profissão que envolva educação e ensino, jamais, homossexualidade, jamais. Então veja bem o que acontece. Desse princípio, estabelece a noção da ideia de que há uma bandeira, uma guerra, uma luta que precisa ser travada. Isso veio depois, porque antes a igreja não era assim. Gilberto, o senhor é a favor que mulher não tenha entrada grátis em festa? Eu não sei qual é o contexto da sua pergunta, mas eu sou a favor que a mulher tenha direitos iguais. A mulher tem entrada grátis na festa em função de que as festas a transformam em um objeto de atração ao sexo masculino. Então existem muitos comportamentos no mundo de hoje que são, você poderia falar a respeito disso, as propagandas que existem aos montes por aí, que mostram mulheres como objeto de consumo, seminuas, nas propagandas, para atrair a atenção dos homens. Mas existem duas coisas aqui que precisam ser entendidas. Primeiro, é aquela que se permite ser objeto, e ela só é objeto porque tem um consumo. Então, o consumo é estabelecido por quem consome. A manutenção daquele objeto estabelece no homem. O homem consome, ok? Então, quando a mulher é um objeto, aí é uma decisão das mulheres. Eu não sou mulher, não posso responder sua pergunta. Apesar de eu ter minha opinião, acho que nenhuma mulher deveria, se possível, não se fazer objeto. Mas se eu não posso realmente decidir responder essa pergunta com integralidade, porque eu preciso respeitar o direito das mulheres. Só as mulheres podem responder adequadamente esta pergunta. Então já respondi e eu vou sair de problema, né? Como dizem aqui na Bahia, vou me sair de problema. Então, voltando para o nosso debate sobre a questão da religião, então, no mesmo artigo que eu falei para vocês aqui no início desse debate, recomendo inclusive que vocês religiosos leiam bastante ele, é bom, é um artigo muito bom.
Leiam, porque lá no final você vai entender que não é proibido o assistente social ser religioso e ao mesmo tempo ser assistente social, desde que ele saiba que a religião é uma escolha pessoal e o serviço social é um trabalho coletivo, né? É um trabalho que serve à coletividade, é um trabalho pelo qual você é assalariado, é um trabalho no qual você tem obrigação de submeter o projeto ético-político, é um trabalho no qual você precisa ter um projeto profissional. Então, seja religioso, mas respeite o projeto ético-político e aprenda que essa profissão é uma profissão crítica. Então essa página vai continuar criticando. Nós vamos criticar a religião, nós vamos criticar qualquer personagem, todo e qualquer elemento que nutrir, alimentar ou preservar algum tipo de preconceito vai ser criticado nessa página. Vai ser debatido nessa página, vai ser trazido à tona nessa página, vai ser desvelado aqui. Então vai ficar na página, vai ficar sabendo. E a religião é fonte de preconceito, o Estado é fonte de preconceito, a polícia é fonte de preconceito. Nós vamos criticar a segurança pública aqui, nós temos feito isso muitas vezes aqui. Não são só os religiosos que são criticados aqui. Juízes são criticados aqui, policiais são criticados aqui, pastores são criticados aqui, estupradores de vulneráveis são criticados aqui. Qualquer tipo de indivíduo, instituição que viole direito de minorias será criticado aqui. Com certeza. Elaine, obrigado pelo seu comentário. A crítica aqui não é nem contra todos os religiosos, é somente sobre aqueles que a carapuça servir. Então você percebe o seguinte, né? Com todo respeito, vou falar com você, que bom que você repensou, porque se você não repensa, Eliane, se você não repensa sua posição, você ia se enquadrar no perfil da crítica. É isso que é importante a gente pensar. Por que isso me revolta tanto? Porque eu sou preconceituoso. Por que isso me revolta tanto? Porque isso mexe com algo que eu acho que não pode ser tocado. Quando a pessoa tem um valor na vida que está fora do alcance da crítica, essa pessoa saiu da racionalidade e entrou para a superficialidade. Nada nesse mundo está acima da crítica, nem o próprio Deus. E todas as pessoas que criticaram Deus, agora, de forma justa, tendo razão da crítica que estava fazendo. E eu posso mostrar para vocês na Bíblia pelo menos 12 que fizeram isso. Pelo menos 12 pessoas criticaram Deus na Bíblia. 12. E Deus não se zangou com nenhuma delas. Agora, fizeram uma crítica justa. Havia um motivo para a crítica, fizeram a crítica e foram respondidos a contento. Não houve vingança, aquele Deus vingativo que as religiões pregam, não está na Bíblia. Então não houve vingança, houve uma resposta. O mesmo a gente pode pensar, então nada está acima da crítica, de ser repensado, requalificado, retomado. E só é possível fazer isso colocando na página, está tudo quieto, tudo velado. Não vejo ninguém provocando, não vejo ninguém cobrando. O Cefés é um milindre, né? O CRES, um medo de agredir os pagadores da contribuição, um medo de tocar em pontos controversos, em faltar com a ética. Medo, né? Enfim, todo respeito ao Cefés, que eu também sou Cefés, porque sou assistente social, então eu também faço parte dessa grande massa, dessa coletividade do serviço social. Mas nós precisamos sim tocar nesses pontos cruciais, precisamos debater, precisamos postar na linha do tempo. Você quer ver o que eu estou fazendo? Vá para a página da Elaine Bering, vá para a página da Yasbeck, vá para a página da Yamamoto, vá para a página da Bochete, é a mesma coisa. São assistentes sociais de fato, que vestiram a camisa da profissão, que estão... não tem negócio de... Jéssica, com todo respeito, não existe crítica construtiva e nem crítica destrutiva. Crítica sempre é crítica. Crítica é crítica. Uma crítica fundamentada em um princípio, ela não tem pessoalidade, ela é impessoal, ela é científica. A pessoa se sente atingida porque lhe diz respeito às vivências gerais. Não botei o nome de ninguém. Eu não falei você, fulano, ciclano, beltrano. Não tem o nome de ninguém. Eu posto na página que eu criei um comentário alheio a qualquer nome de pessoa. Se sente atingida quem está exposta àquela crítica, em quem o chapéu serve.
a quem a crítica diz respeito. Então não é uma indireta, é uma proposta de debate. Não concorda? Entre embaixo e fundamente. Agora seja inteligente. É isso que eu sempre peço, Jéssica. Obrigado pela sua contribuição, mas não é uma questão de crítica construtiva ou destrutiva. Isso é um princípio errado que foi colocado no mundo. Agora, quando eu me refiro a uma pessoa, exatamente a uma pessoa, quando eu me dirijo a alguém, aí, se possível, dentro da perspectiva da paciência e da inteligência de quem veio de lá para cá, a gente puder ter um pouco de paciência, de condescendência para com o sujeito. Agora, numa página de serviço social é difícil, é complicado. Porque se você dá um mínimozinho assim de razão para um comentário conservador, alguém já vem embaixo discordando de você. Então aqui não há espaço para condescendência, para bajuladores. Infelizmente, as pessoas no mundo estão acostumadas com bajuladores. Elas gostam dos bajuladores. Elas admiram os bajuladores. Ai, como você está bonita hoje. Ai, como você está linda hoje. E a faca entrando no lugar mais mole do corpo. Traindo. E as pessoas que são verdadeiras, que falam a verdade, que não escondem, que não têm medo de falar a verdade, não são muito admirados pelas pessoas, não. O mundo gosta de bajuladores, de pessoas que estão o tempo inteiro fazendo carinho na cabeça. Nem importa que por trás esteja mordendo igual escorpião, esteja falando mal, não importa. Desde que na frente esteja bajulando. Eu conheço uma multidão de gente, de pessoas assim, que adoram um bajulador, né? Adora um massageador de ego. No serviço social não há espaço para isso, porque essa é uma profissão crítica. Então nós temos que criticar a nós mesmos, primeiro, a nossa posição, e fazendo isso nós temos que nos qualificar, buscar a leitura, o empoderamento, o amadurecimento profissional, conhecer os nossos instrumentos, a diferença entre instrumento e método, a diferença entre método e procedimento, a diferença entre procedimento, documento, instrumento e documento, e por aí vai. Teoria, hipótese, saber exatamente o que é uma coisa e o que é outra, né? Cada instrumento, como funciona, como aplica, que impacto social esperar em forma de resultado. E isso é muito complicado, Mari. As pessoas gostam de se iludir. Primeiro, essa é a primeira coisa, né? Não gosta de quem fala a verdade, só gosta de bajulador. E o segundo, as pessoas gostam muito de defender verdade absoluta. A religião tem muito esse erro de defender verdade absoluta. Numa profissão como serviço social, não há verdade absoluta. Nós só podemos trabalhar com verdades relativas. Já pensou? Você ir para o campo de trabalho, fazer uma visita domiciliar com a verdade absoluta. Olha, a verdade absoluta daquela família é isso. Daquele sujeito social, daquele território, daquela comunidade, daquele grupo comunitário, a verdade é essa. Aí você chega lá, não tem nada a ver com aquilo. Totalmente diferente. Então, no serviço social não existe espaço para verdades absolutas. A verdade aqui, a verdade é relativa. Essa profissão só trabalha com verdades relativas, sempre. E mesmo então, a melhor forma de você afirmar, mas não estou negando a existência da verdade absoluta. Eu sei que existe a verdade absoluta, mas ela não é única. A única forma, olha como as coisas são perfeitas. A única forma de afirmar uma verdade absoluta é dizendo que existe uma relativa. E a única forma de afirmar a existência de verdades relativas é afirmando que existem verdades, algumas verdades que são absolutas. Porque se você misturar as duas, ou afirmar categoricamente que só existe verdade relativa, o exercício profissional vai ficar trincado num determinado momento. Porque a verdade real, a verdade objetiva, a verdade subjetiva e todas as outras verdades, elas puxam para a verdade absoluta, do indivíduo, do ser, aí nós vamos falar de moral, ou elas puxam para a verdade relativa, nós vamos falar de ética. E a ética, às vezes, é uma verdade absoluta, e na maioria das vezes ela é uma verdade relativa. Então a verdade que é verdade para você, não é verdade para mim. A verdade que é verdade para o teu líder religioso, às vezes não seja a sua verdade. Às vezes, a verdade que é sua não é do seu filho, da sua filha. A verdade que é do marido não é a mesma verdade que é da mulher. E esse tecido das relações sociais, essa grandeza desse tecido,
esse maravilhoso mundo de diversidade, de diferenças, é que constroem as relações sociais. E elas só amadurecem quando existe essa diversidade. Então Deus, eu disse aqui outro dia e vou dizer de novo, Deus me livre de um país totalmente evangélico. A gente já teve isso na Europa e foi um fracasso, só genocídio, morte, perseguição. Deus me livre de um país ateu. A gente já teve histórias de países ateus que se acabaram. Deus o livre de um país só de direita ou só de esquerda. Já tivemos esses exemplos no mundo. E nunca deu certo. A hegemonia nunca deu certo. O que dá certo é a heterogeneia. Então nós precisamos de direitistas, precisamos de conservadores, precisamos de liberais também. A sociedade ela só se completa na sua totalidade. Né? Ela só se completa com a totalidade da sua existência. É que nem uma mata. Quando existe um tipo só de planta, constrói-se um deserto verde. Para que a planta ou a mata seja completa, ela precisa de uma diversidade para alimentar os pássaros, os micro-organismos e por aí vai. Nas relações sociais é a mesma coisa. A completude das relações sociais, elas só se completam quando existe multivariadas cores, multivariadas etnias, multivariadas orientações sexuais, multivariadas ideologias, pensamentos. E aí esse balanço, esse equilíbrio entre todas as ideias acontece. Na nossa profissão, ela tem um posicionamento, ela não é imparcial, ela é parcial, ela não é neutra, então ela se posiciona em favor das minorias, em favor do combate ao preconceito e, em muitas vezes, em favor a defesa do direito da pessoa ter religião, do direito da pessoa possuir a sua religião, seja ela espírita, afrodescendente. Agora, me diga, como a religião majoritária trata as religiões afrodescendentes? Como demônios. Como é que eu vou ter respeito por uma religião que não respeita a outra? Não posso. Infelizmente, meu código de ética não permite que eu consiga estabelecer uma relação de respeito com quem exara preconceito. Que diz que a minha religião tem Deus, a tua tem o diabo. A minha religião, quando uma pessoa dança, está cheia de Espírito Santo. A tua religião, quando a pessoa dança, está cheia de demônio. E por aí vai. Então são conceitos depreciativos que um aplica sobre o outro que não estabelece princípio de respeito. Enquanto não houver respeito, o cara vai para a televisão chutar uma imagem de escultura. O outro pega uma pilha de imagem de escultura e quebra, dizendo que são demônios, que não nada pode fazer. O cara posta na linha do tempo dele falando mal da imagem de escultura, do santo da outra igreja, o outro, enfim, né? E aí, então são auto-excludentes entre si, né? São auto-excludentes no princípio da sua própria existência. E para resolver isso, tem que estabelecer o princípio do respeito. Então eu respeito a religião? Sim. Respeito o religioso? Alguns. Eu respeito quem me dá respeito. Quem não me dá respeito não merece respeito. Sobre o seu comentário, Mari Martins. Como é que o cara que vem... Mari Martins, preste atenção na minha comunicação. O sujeito, ele faz parte de um movimento que durante 2000 anos ouviu os religiosos dizerem na história que a pessoa que se orientasse como dentro da perspectiva da homossexualidade era condenado, endemoniado, amaldiçoado, demônio, monstro, doente, por aí vai. Poderia falar uma lista aqui de outras perspectivas. O tempo todo esse protesto da religião. Agora esse mesmo sujeito se levanta e chama o seu Deus de bicha. Onde é que está o erro? Me expliquem aí, por favor, onde é que está o erro. Porque eu não consigo ver onde está o erro. Uma vítima de um processo de exclusão milenar, secular, manifesta a sua rejeição ao preconceito que lhe foi imputado e as pessoas se sentem ofendidas? Se puder me explicar onde é que está o erro aí, por favor, faça. Mas eu não vejo erro nenhum.
Muito pelo contrário. Eu vejo uma pessoa se manifestando em função do que sofreu a vida toda. Não é uma questão de desrespeito, não. A religião continua fazendo isso, continua dizendo tudo que eu disse aqui, dizendo de doente, dizendo não tem nada demais. Quando uma pessoa vai para o meio da praça pública e pega uma cruz e enfia nos seus orifícios, é claro que é uma coisa que eu não faria e não recomendo ninguém que fizesse, mas eu consigo compreender porque aquela pessoa está fazendo aquilo. Ela está provocando uma situação da qual ela foi vítima durante milhares de anos. Ninguém quer falar sobre isso. Eu não consigo ver o que tem de errado nisso. O grande problema é olhar a superficialidade, esquecer o sujeito histórico, que ainda continua vítima de preconceito, que ainda continua vítima de exclusão, que não pode viver num casamento, que não pode adotar uma criança, que não pode se beijar no meio da praça pública, que não pode andar de mãos dadas na rua, que é vítima de homicídio, que é vítima de escárnio, que é vítima de maldição, de demônio, de bullying, etc, e etc e tal. Então, por favor, Mari, se você puder nos ajudar aqui, me dizendo o que tem de errado nisso, por favor, me diga. E eu vou te dizer mais. Eu presumo que eu conheço quem seja Deus. Eu presumo. Eu não tenho total certeza. Porque o grande problema da religião é esse, é ter certeza que conhece Deus. De Deus eu conheço. Ai, meu Deus. Enche a boca. E daqui a pouco está falando mal do vizinho, daqui a pouco está cometendo os piores crimes, né? Nós sabemos hoje que 20% dos casos de estupro de vulneráveis do Brasil é praticado por religiosos. No Brasil. Então, eu quero saber, o grande problema é que querem respeito, mas não respeitam. Não existe respeito em nenhum dos lados. Não existe respeito, e eles só começaram a pedir respeito recentemente. É recente a história da homossexualidade pedindo respeito. Recente. Não tem nem 20 anos, 30 anos. Porque antes eles não podiam nem abrir a boca. E continuavam sendo amaldiçoados. Então eu presumo... Não, só ofendeu... Mari, eles só ofenderam a fé de quem é preconceituoso. Quem não é preconceituoso não se sente ofendido com isso. E eu presumo que eu conheço Deus e acho que Deus ri de tudo isso. Quando as pessoas acham que aquilo, uma pessoa dizer que Deus é bicho, que Deus é ladrão, que Deus errou, que Deus pecou, que Deus se arrependeu, né? Que tudo isso é considerado na religião, tudo isso dentro da religião é considerado como blasfêmia. A blasfêmia do não tocável, do intocável. Então eu acho que Deus dá muita risada de tudo isso, né? Se fosse para a gente falar de religião. Porque o princípio dogmático criminaliza o diferente. A Frei Moisés agora foi certeiro nesse princípio. O problema da religião é esse, é criminalizar o diferente, inclusive as outras religiões. Então, o direito do oprimido é se rebelar. Você acha que o cara tem que ser colocado no pelourinho, apanhar e ainda dizer amém, bata mais que eu estou gostando? O cara discriminado pelo princípio religioso, pelo conceito religioso. Gilberto, você foi vítima do fake news. Reveja seus conceitos aí. Nessa comentário que você fez, aí você foi vítima de fake news. A mesma coisa a gente tem que dizer para os religiosos, né, Mari? Preguem o evangelho, façam proselitismo, mas sem ofender os outros, né? Não seria tão bom se os evangélicos não ofendessem e eles também não ofendessem? Seria bom, mas esse é o mundo ideal. Aqui não tem esse mundo ideal, porque quem se sentir ferido no seu direito, tem o direito de dar o troco, tem o direito de protestar contra, né? Então é isso que está acontecendo. O sujeito que se sente oprimido tem o direito de dizer não quero mais ser oprimido. A mulher que é vítima de um relacionamento abusivo tem o direito, não quero mais esse relacionamento. Nessa perspectiva, Mari Martins, quem está... não é uma questão de pagar o mal por mal. É uma questão de protesto. É uma questão de manifestar a sua opinião. Se você tem o direito de ter a sua opinião, você tem que respeitar o direito de eu ter a minha opinião. O grande problema é que os religiosos dizem que eles têm o direito de ter opinião, que tem a doutrina deles, que é infalível, que é insubstituível, que é inviolável, enfim,
mas as outras pessoas não têm o direito de ter opinião. Então aquela pessoa acha que Deus é bicha. É a opinião dela e tem que ser respeitada e não é ofensivo. Não, a pessoa não pode achar que aquilo é ofensivo. Agora, é claro que num mundo ideal, aquilo não seria necessário, como também as pregações afrontosas, os discipulados condenatórios, afrontosos, também não são necessários. Como a religião sempre tratou a pessoa com transtorno mental como bruxa. Milhares e milhares de mulheres foram mortas na Europa no tempo da hegemonia religiosa. Qualquer pessoa que tivesse transtorno mental e começasse a falar sozinha, ou falar uma língua que ela não entendesse, era considerada bruxa, era queimada viva. Era uma bruxa. Então, veja bem, voltando para a nossa perspectiva, a gente entende a mesma coisa. O fruto, eu escrevi recentemente o seguinte, Mari Martins, os cristãos estão colhendo o que plantaram, a palavra para eles está se cumprindo, porque eles passaram muitos anos plantando preconceito e agora começaram a colher. Plantando maldição na vida dos outros, condenação, né? Protestos e mais protestos públicos com carros de som alugado no meio das praças, nos canais de televisão, em todo lugar. Agora estão começando a colher. E esse é só o começo, vai ficar muito pior, né? Não é só isso que vai acontecer. As pessoas vão forçar o sistema religioso a respeitá-las. Então quem é mais inteligente vai forçar por meio do diálogo. Quem nunca conseguiu, não conseguiu desenvolver a capacidade intelectual, vai se defender da forma que puder. Isso nunca vai acabar. Virou um jogo de ofensas, exatamente. Essa é a questão. Toda essa é a questão. Agora, quando eu vejo uma pessoa se defendendo, o direito da defesa é um direito divino, é um direito natural, é um direito inviolável. As pessoas têm o direito de se defender. Eu não posso negar o direito de uma mulher que numa disputa física agride um homem também porque está apanhando. É um direito. Eu não posso negar o direito de um escravo que está no pelourinho levando chibatadas se revolte contra o seu agressor e devolva a mesma moeda. Ele está se defendendo. Eu não posso negar o direito de uma criança que está sofrendo bullying na escola, por exemplo, em um determinado momento, ela perder a paciência e se revoltar contra a pessoa que está praticando bullying contra ela. É um direito. O direito à defesa é um direito natural. Está em todas as teorias do direito romano, do direito grego, inclusive no direito judeu, que é um dos primeiros direitos existentes no Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Agora, é ideal? Não. O melhor seria que fosse decidido de uma forma mais pacífica. Mas não acontece. Quando se faz um debate, estabelece o princípio sempre de que o meu é certo e o seu é errado. Não existe altruísmo, condescendência, não existe o interesse. Deixa eu te ouvir para ver se você tem razão. Na verdade, a sua doutrina é boa para você, mas você não pode aplicar ela comigo. Se houvesse uma decisão assim, um debate dessa forma, seria muito melhor, mas não existe. Não existe um princípio que estabeleça um equilíbrio. Existem verdades absolutas. E em verdades absolutas não existe dialética. Então, muito obrigado a todos vocês que me assistiram até aqui. Foi um prazer debater isso com vocês. Nós estamos tentando construir um serviço social laico, na perspectiva da laicidade estatal. E também uma sociedade em que todas as pessoas possam viver em paz e decidirem sobre suas escolhas, desde que a sua escolha não fira a escolha do outro. Este é a página Serviço Social Brasil. Obrigado por me acompanhar.